A história começa no norte do Império. Há um território famoso por ser perigoso e poderoso. Essas terras são dominadas pela família Bogliotti. E o atual duque é Filio Bogliotti. De uma idade jovem, ele possuía dois traços únicos. O primeiro é seu olhar. O segundo é sua selvageria. Nascido com o apelido de o Carniceiro Negro. Seu olhar parecia poder matar qualquer um que o cruzasse. Além disso, ele tem olhos escuros maravilhosos, um nariz e mandíbula afiados, lábios levemente coloridos, músculos e pescoço bem definidos. É um membro de um dos únicos dois ducados da nação. Conhecido por dar a muitas garotas, noites sem dormir. Ele é o número 1 da nação em questão de marido. Filio terminou o que tinha que fazer na capital, então planeja voltar para o norte. Então diz que irá adotar uma criança. Seu assistente ficou surpreso, e perguntou se era uma piada. O duque perguntou se ele era alguém que tinha tempo para piadas. Foi assim que tudo começou. Eles foram para um orfanato no leste. Todas as crianças que eram trazidas ao seu encontro, choravam ao fazerem contato visual. O duque perguntou até quando teria que fazer aquilo. Seu assistente perguntou se não foi ele que ordenou aquilo. E que era um recorde. O duque perguntou do que ele estava falando. E seu assistente disse que já era o 5º orfanato. E todas as crianças começam a chorar no momento em que o via. E só um olhar era capaz de fazê-lo chorar. E aquilo era uma grande conquista por si só. O duque disse que pensando sobre aquilo, fazia muito tempo desde que a sua espada havia sentido sangue. Nervoso, seu assistente disse que eles estavam sendo extremamente desrespeitosos. E era por isso que as crianças eram tão ignorantes. Pensando, seu assistente dizia que odiava aquele cargo. E se perguntou por que o duque queria ter uma criança tão de repente. O duque lembrou de um cara feliz falando para ele que seu filho havia falado no dia anterior. Esse cara acrescentou que ele dizia papai toda vez que o via, e que aquilo o deixava feliz todas as vezes. E o irmão mais velho tenta o seu melhor para cuidar dele também, e isso o deixava orgulhoso. O duque disse que a boca dele iria cair se ele continuasse falando, perguntando se ele estava tão feliz. O cara lhe disse que ele iria entender quando virasse pai. E perguntou ao duque quando ele ia se casar. O duque disse para ele morrer, mas o cara disse que queria virar tio, deixando o duque com raiva. O cara mostrava seu filho dizendo que, uma vez que ele tivesse uma criança fofa como aquela, ele não conseguiria mais voltar. O duque disse para ele falar depois de olhar para a cara dele despreocupada naquele momento. O cara disse que a paternidade era algo sublime. Que crianças eram adoráveis, e ele queria que o duque tivesse aquele sentimento algum dia. Voltando de suas lembranças, o duque perguntou se eles tinham conhecido todos daquele orfanato. Seu assistente disse que sim, aquela criança tinha sido a última, e que ele havia conhecido todas as 18 crianças dali. O duque falou que era hora de ir para o próximo orfanato. Seu assistente pensou que ele deveria casar em vez de procurar uma criança, já que ele era o candidato a noivo mais popular do império. Já do lado de fora, um cara do orfanato o chamou, pedindo perdão por não ser capaz de acompanhá-lo apropriadamente durante a visita dele. As crianças eram todas lindas e gentis. Ser capaz de ver o duque pelo menos uma vez tinha sido uma sorte incrível para elas. Ele também disse que o inverno estava próximo, e ele estava muito preocupado se as crianças poderiam viver de forma confortável em noites tão frias. O secretário sabia que ele estava pedindo suporte ao duque descaradamente. Só de olhar as condições daquele orfanato, aquele homem não parecia ter nenhum interesse em manter aquele lugar. De qualquer modo, o próximo orfanato não parecia ser muito diferente. De repente, se ouviu um grito, fazendo todos olharem para uma garota sendo segurada por um homem. Ela mandou ele a soltar, mordendo sua mão em seguida. Então ela correu para onde o duque estava. Ela o chamou, e o olhou brava, e o secretário e os guardas ficaram chocados. O secretário notou que a pequena garota não chorou quando olhou para o duque,
além da cor de cabelo e olhos dela serem parecidos com os do Duque. O cara se desculpou nervoso, mandando a tirarem dali, mas o Duque o parou. O Duque chamou por Rupert, e Rupert disse que aquela criança não estava na lista. O cara do orfanato ficou assustado dizendo que aquela criança era alguém sem maneiras e só causava acidentes. Furioso, Rupert perguntou se ele ousou desobedecer o Duque. Pois ele tinha certeza que deixou bem claro que o Duque queria conhecer todas as crianças dali. Apavorado, o cara e os outros do orfanato caíram no chão em frente deles e começaram a pedir perdão. O Duque perguntou à garota qual era o nome dela. Ela respondeu que simplesmente não tinha um nome. O Duque perguntou se o orfanato não havia lhe dado um nome. E ela disse que os adultos a chamavam de Nia, mas ela odiava aquele nome. Com os olhos vermelhos, o Duque disse que ela era bastante atrevida. E lhe perguntou se ela sabia de quem era o caminho que ela estava bloqueando, fazendo ela se arrepiar. Ele disse que não seria estranho se ela fosse executada naquele momento. Ela ficou com raiva e seus olhos estavam amarelados. Ele chegou perto dela, e ela se manteve firme. O Duque disse que ela era corajosa, e que ela estava certa. Aquele nome não combinava com ela. Pensando um pouco, ele a chamou de Leonia Boliotti, dizendo que aquele seria seu novo nome. Mas ela disse que era muito longo. Ele a chamou de idiota, dizendo que Leonia era o nome dela. Ela ficou brava, dizendo que ela não era uma idiota. O Duque pegou a garota em seus braços e disse que quando eles voltassem para o ducado, deveriam chamar um tutor, fazendo ela ficar agitada balançando os braços. Aquilo fez Rupert ficar chocado, chamando por seu lorde. Já na carruagem, o Duque cutucava a cabeça de Leonia, fazendo ela o chamar de velhote, perguntando se ele estava se divertindo brincando com uma criança. E ele disse que era mais divertido do que pensou. Ela disse que aquele velho parecia um pervertido. Rupert disse que era para esperar um momento, perguntando o que estava acontecendo, mas fecharam a porta em sua cara, o deixando sem reação. Leonia Boliotti significava o rugido do leão. Conde Carnisrine, ele é uma das poucas pessoas do Império que podem ter uma conversa casual com o Duque. Eles eram os dois homens que roubavam o coração das garotas da academia. Se o Duque Boliotti era um pico coberto de neve, o Conde Rini era um campo ensolarado. Ele se gabava de seu filho sempre que podia, ao ponto onde aquilo provavelmente ficou gravado na mente do Duque Feliu. Olhando para o lado de fora da carruagem, o Duque pensou que parecia haver muitas famílias naquele dia em particular, e que todos pareciam felizes. O fazendo-se perguntar se algo como paternidade realmente lhes dava felicidade. Leonia perguntou se era a razão pela qual ele estava lhe adotando, e o Duque disse que sim. Gritando com raiva, ela disse que pessoas normais adotam porque elas não podem conceber uma criança. Ou porque eles gostam muito de crianças. Ou talvez parece com um falecido filho deles. Perguntando se era sério que ele estava lhe adotando porque o amigo dele falou sobre o filho dele. O Duque disse que ela parecia insatisfeita. E ela perguntou se ele era estúpido. E ele disse que sua única criança parecia falar bastante. Perguntando se ela também não queria aquilo, e se não foi por isso que bloqueou o seu caminho. Triste, ela disse que sim. Ela pensou que o Duque a deixou escapar daquele orfanato sombrio. Tinha sido algo próximo a um jogo de azar, ela nunca pensou que seria tão sortuda. Então ela disse que tinha um pedido. O reitor e os professores do orfanato estavam roubando fundos. O Duque disse que já imaginava. Ela falou que eles abusavam deles, e que estavam conversando com cafetões até aquele momento. Surpreso, ele perguntou se ela sabia o que era um cafetão. E ela disse que sabia, que eram pessoas que vendiam os outros para bordéis. Lembrando de uma garota, ela disse que eles estavam planejando vender uma das garotas. Então perguntou se o Duque podia puni-los. O Duque perguntou se era todos eles. Mas Leonia disse que todos, exceto a senhorita Connie, pois ela havia cuidado muito bem deles.
O Duque perguntou se era mulher com o cabelo castanho e o dedo quebrado. E ela disse que sim, perguntando como ele sabia. Ele disse que ela era a única que cuidou das crianças. Ela falou que ele sempre batia neles quando bebia. O Duque perguntou se era o reitor, e ela disse que sim. Ele perguntou do machucado no braço dela. E ela lhe disse que aquilo era por causa de outro professor. Os hematomas do reitor estavam em suas costas, dizendo que era para o Duque punir ele. Ele perguntou como ele deveria puni-los, e se deveria matá-los. E ela disse que não, era para torturá-lo até que ele implorasse para morrer rápido. O Duque a olhou, se perguntando se ela tinha apenas 5 anos de idade. O Duque chamou por Rupert, lhe entregando um envelope dizendo que ele iria ficar ali. Rupert ficou em choque, e o Duque disse que o orfanato estava muito sujo, e que ele deveria fazer uma limpeza para eles. Era para limpar tudo e não deixar poeira para trás. Chamando Rupert de velho, Leonia gritou dizendo que se ele iria fazer uma limpeza, era para separar seus braços e pernas. Bater nas costas deles com um cinto de couro. Colocar o nariz deles em um prato, e cortar tudo fora até que eles não pudessem nunca mais levantar. Ela estava muito animada. Mas lembrou de falar para não fazer aquilo com a senhorita Connie, pois ela cuidava muito bem deles. Ela disse que havia evidências do roubo no cofre atrás do quadro. O Duque dizia que ela era espirituosa, enquanto Rupert estava espantado com as suas palavras. Ela acenava para eles enquanto ia embora. Um dos guardas perguntou se ela não era a filha escondida do Duque. Rupert pôs as mãos no rosto, e falou que primeiro era para eles terminarem seus trabalhos.